a lei moral e a possibilidade de uma religião racional derivada da moral pura. O trabalho do aluno Jorge Vanderlei da Costa da Conceição trata de vários pontos relevantes sobre a filosofia de Kant, porém o ponto mais identificado em seu trabalho foi a questão da religião, onde trata sobre seus significados, significantes, liberdade, virtude e moral. Em seu trabalho, Jorge descreve que para Kant, a religião racional é caracterizada pela adesão do homem com a dor de coração à lei moral. A doação de coração à lei moral, por sua vez, significa a doação das máximas morais em conformidade com a lei, e não numa ação legalista. Kant reduz a religião moral e expõe de modo simbólico os conceitos do domínio religioso, diferenciando a fé racional da fé eclesial. O problema da fé eclesial é que a sua interpretação pode conter erro de fé, que consiste em interpretar algo simbólico como algo real, enquanto a fé racional é fundada numa boa conduta moral. As revelações bíblicas auxiliam o homem no cumprimento e no dever, e não determinam a máxima moral adotada na ação. Portanto, a religião racional é assinalada pela união do homem segundo as suas virtudes, que ordena a realização do supremo bem, possível no mundo como fim último dos seres racionais finitos. Este fim último também pode ser simbolizado pelo compromisso do gênero humano consigo. Esse compromisso é caracterizado pelo progresso da humanidade para melhor, ou como é expresso na obra, a religião nos limites da simples razão, é o progresso que consiste em interpretar algo simbólico como algo real. Enquanto a fé racional é fundamentada numa boa conduta moral, as revelações bíblicas auxiliam o homem no cumprimento do dever e não determinam a máxima moral adotada na ação. Portanto, a religião racional é assinalada por uma união dos homens segundo leis de virtudes, que ordenam a realização do supremo bem, possível no mundo como fim último dos seres racionais finitos. Este fim último também pode ser caracterizado pelo progresso da humanidade, para melhor, ou como é expresso na obra, a religião nos limites da simples razão, é o progresso para uma humanidade agradável a Deus, que em si é um progresso moral. O progresso moral é simbolizado pela vitória do princípio do bom sobre o mal, ou seja, a remoção do mal radical da natureza humana, que é de predisposição do homem ao egoísmo moral. Assim, a redução da religião moral ascende à religião racional, derivada da moral pura. A religião racional é a união dos homens segundo leis de virtudes, sob a regência de Deus, que ordena a realização do supremo bem, possível como o fim último do gênero humano. Segundo o filósofo alemão, a moral não precisa da religião enquanto fundamento da lei, mas a religião constrói uma referência como fim moral aos seres racionais finitos. Kant reestrutura o discurso religioso num discurso moral e diferencia a fé racional da fé eclesial. A adesão do coração do homem à lei moral é o acordo do gênero humano que nunca utiliza o outro como meio, mas sempre como fim. Kant define como lei fundamental a razão prática pura, a seguinte preposição: age de tal modo que a máxima de tua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Portanto, podemos asserir que o objetivo da religião racional é escrever a lei moral no coração dos homens. A lei escrita no coração do homem é fundamentada no princípio universal que nunca reduz o outro ser humano a meio para a realização de qualquer fim. Pelo contrário, ele sempre será de qualquer ação moral. E, por outro lado, a religião racional também contraria a história do progresso do gênero humano para melhor, ou seja, o progresso para a humanidade agradável a Deus. A humanidade agradável a Deus é o compromisso do gênero humano, possível segundo as leis de virtudes, sobre a regência moral que é Deus. Um possível limite na pesquisa desenvolvida alude ao progresso do gênero humano para melhor. Implica uma noção histórica teológica que conduziria o novo projeto. O novo projeto denunciaria o objetivo principal, que é este: demonstrar a redução da religião moral
deriva-se a religião racional, da moral pura no movimento ascendente. Para Kant, a característica fundante da religião racional é a união do gênero humano, segundo leis de virtudes, regido por um legislador moral. Esse legislador moral, dos seres racionais finitos a Deus, é que ordena a realização do supremo bem possível no mundo. A realização do supremo bem implica no compromisso do gênero humano consigo. Tal compromisso é de acordo moral de índole peculiar, pois, como já dito, é fundado nas leis de virtudes. Tanto Kant define as leis de virtudes, através do exercício da sua vontade, o homem luta contra as inclinações egoístas presentes em sua natureza. Da redução da religião moral, Kant expõe de um modo simbólico os conceitos do domínio religioso, que auxiliam o homem na doação máxima moral e que determinam o móvel da ação. A moral não precisa da religião enquanto fundamento de lei. A religião ajuda o homem à escolha máxima do meio da ideia e do fim último. Por fim, o projeto do aluno Jorge almejou demonstrar como a redução da religião moral se deriva à religião racional, da moral pura ao movimento ascendente. A religião racional é fundamentada na liberdade da profissão da fé, que é incompatível com qualquer religião estatutária. A efetivação da religião racional é o compromisso do gênero humano consigo. Esse compromisso é a união dos homens para uma comunidade ética que, analogicamente, é representada pelo reino de Deus. O reino de Deus se constitui de uma humanidade agradável a Ele. A humanidade agradável a Deus é como se o homem se transformasse na própria lei, como se a disposição da natureza humana, que é a condição priori para o bom e o mal, se tornar bom, como se o homem tivesse escrito na lei do coração. Assim não haveria mais uma lei externa coercitiva, porque o homem não tem mais a predisposição ao egoísmo moral, que funda o mal radical na natureza. Tal mudança somente é possível por meio da religião racional, que visa a salvação do homem por meio da eliminação do mal radical da natureza. Foi isso que o Jorge apresentou no seu trabalho sobre a lei moral e a possibilidade de uma religião racional derivada da moral pura. Obrigada.